Sabe quando um pedido de treinamento é negado? Pois é, existe um bom motivo para isso acontecer. E a solução, olha, pode estar em só 3 letrinhas: ROI. Nessa análise, a gente vai desvendar como usar o retorno sobre o investimento para finalmente conseguir transformar aquele não em um sonoro sim. É uma sensação bem conhecida, né? Aquela frustração quando um pedido de treinamento é simplesmente negado. Pode ser um curso de vendas que mudaria o jogo, ou um MBA para dar aquele gás na carreira, mas por algum motivo a resposta parece sempre a mesma. E as justificativas? Essas são clássicas, né? Agora não é o momento. Quem sabe no próximo ano, a crise mudou os planos. Essas respostas acabam virando um padrão. E um padrão que não só adia o desenvolvimento profissional, mas, como a gente vai ver, adia também lucros bem reais para a própria empresa. Mas afinal, qual é o verdadeiro motivo por trás de tantos nãos? Vamos dar uma olhada no que realmente acontece nos bastidores dessa decisão. E olha só, aqui está o pulo do gato. O problema quase nunca é o dinheiro em si. A questão de verdade é a dificuldade em medir o retorno financeiro. A liderança olha para o custo imediato, mas não consegue enxergar o potencial de lucro lá na frente. Se a gente soma isso com alguma experiência ruim que já tiveram no passado, ou se o treinamento parece desconectado da estratégia da empresa, bom, aí o resultado é quase inevitável. A proposta soa como um gasto e não como um investimento que ela realmente é. É exatamente aqui que o jogo vira. A grande chave para conseguir essa aprovação é saber calcular o ROI. É essa ferramenta que vai transformar a conversa, mudando totalmente a percepção de custo para investimento estratégico. O retorno sobre investimento, ou ROI, nada mais é do que um jeito de mostrar com números, de forma bem clara e objetiva, os benefícios financeiros que uma capacitação pode trazer. Basicamente falar a língua que a diretoria entende perfeitamente, a língua dos resultados. Certo? Então vamos para a prática. Como é que a gente faz os números falarem mais alto? Chegou a hora de ver o ROI em ação. Para a gente entender o conceito, vamos imaginar um cenário bem simples. Pense numa máquina. De um lado, a gente coloca os dados do investimento. Do outro, a gente precisa que saia um resultado positivo. Bora ver como isso funciona na prática? Vamos começar com o investimento. Digamos que um treinamento custe no total R$ 2.000. Esse número é o nosso ponto de partida. Agora, a segunda peça do nosso quebra-cabeça, a margem de lucro da empresa. Vamos supor que seja de 25%. Essa informação é, fundamental para a gente fazer o cálculo. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Quanto em vendas novas uma pessoa precisa gerar para, no mínimo, empatar o jogo? Ou seja, para cobrir o custo desse treinamento. Onde que fica o ponto de equilíbrio? A resposta? R$ 8.000. É isso mesmo. Com uma margem de 25%, basta gerar R$ 8.000 em vendas a mais para cobrir todo o investimento. Agora pare e pensa. Em muitos negócios, isso significa 1 ou 2 vendas a mais. O treinamento pode se pagar em questão de semanas, talvez dias. Ok, esse exemplo simples já é bem poderoso, né? Mas um caso real consegue mostrar o impacto de verdade. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 2014, e analisar uma situação que mostra perfeitamente o poder desse cálculo. Na época, quem tomou a decisão confessou que foi tudo baseado na intuição, na confiança, sem um cálculo formal de ROI. Mas, quando olharam para trás e analisaram os dados, o resultado foi, para dizer o mínimo, impressionante. O retorno sobre o investimento foi estimado em 38.500%. Sim, o número é esse mesmo. É um valor tão absurdo que parece até erro de digitação. Mas não é. Para deixar isso mais claro, olha só o que significa. Para cada R$ 1 que foi investido naquele treinamento, a empresa recebeu de volta R$ 386. Imagina só apresentar um número desses numa reunião de diretoria. Muda completamente o rumo de qualquer conversa. E tem mais, o ROI financeiro é só o começo da história. O impacto de um bom treinamento vai muito, mas muito além, gerando benefícios que a calculadora não consegue mostrar, mas que são valiosíssimos para a empresa. É o que a gente pode chamar de efeito cascata, sabe? As pessoas ficam mais motivadas, produzem mais e melhor. Elas tendem a ficar na empresa, o que diminui custos com rotatividade. Tudo isso fortalece a cultura e, lá no final, transforma a equipe numa vantagem competitiva gigante no mercado. São ganhos estratégicos que sustentam a empresa no longo prazo. Beleza, a teoria toda faz sentido. Mas e agora? Como transformar essa informação toda em ação? Qual é o próximo passo? A mensagem final é bem direta.
Não se pode deixar a falta de planejamento ser uma barreira para o desenvolvimento. A ideia é começar a usar o cálculo do ROI, seja para os projetos da equipe ou para o próprio crescimento profissional. É usar os números a favor. E para fechar, fica uma reflexão. Em tempos tão cheios de incerteza, de mudança o tempo todo, o investimento mais seguro e mais estratégico de todos é em qualificação. Preparar a si e preparar as equipes não é um custo, é sem dúvida a melhor estratégia para garantir um futuro de sucesso.